Hoje o nosso tema vai ser a transição dos antigos medievais entre os epicuristas, estoicistas e a introdução do cristianismo até as influências de Paulo e Santo Agostinho. O epicurismo, ele foi originado por Epicuro de Samos, que viveu entre 341 a 270 a.C. Tem por característica a busca do prazer, não da forma que a gente enxerga hoje, como o professor Alisson Mascaro elucidou no livro dele. Quando a gente fala em busca do prazer, a gente vê na cabeça os prazeres da carne, as orgias, a bebedeira, os excessos. E, na verdade, todo o excesso esconde uma ausência, uma grande falta. Então, o prazer, no ponto de vista epicurista, já é se abster de certos comportamentos, se abster de certos prazeres que, no fundo, acabam sendo prejudiciais ao homem. A justiça para o epicurismo é a relação entre dois indivíduos que fazem o acordo de não se prejudicar. Então, quando surge um tipo de conflito no epicurismo, eles já buscam resolver através dos acordos, pois, na visão deles, a injustiça não é um mal. Não há um certo temor de não escapar do castigo, quem for culpado da injustiça. Porque a injustiça vai se tornar a ausência do acordo, a ausência da situação mútua que foi caracterizada. Então, assim, a busca do prazer vai ser afastar-se do sofrimento, agir em prol dessa justiça, pois a injustiça vai gerar uma punição. Agora, introduzir o estoicismo. A filosofia estoica tem origem em Zenão de Cítio, que viveu de 336 a 264 a.C., tem entre seus maiores expoentes Marco Túlio Cícero, Epicteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio. No livro, o autor Leandro Mascaro, ele dá uma certa diminuição na contribuição do imperador Marco Aurélio. Porém, o imperador Marco Aurélio, ele foi o que tornou o estoicismo mais conhecido e que perpetuou, de certa forma, em seu livro Meditações. Seu diário foi transformado em livro. Sêneca a história atribui a Sêneca a árdua e ingrata função de ser o conselheiro do rei louco, do imperador Nero. E Epicteto foi também um grande expoente na Grécia, em seu livro que ele traz sobre a filosofia estoica. O imperador Sêneca, inclusive, um fato curioso de outra fonte, há certas cartas que são atribuídas a Paulo e Sêneca, que eles conversavam e trocavam ideias através dessas cartas, que é considerado um livro perdido, que há vários manuscritos em que eles acreditam. É uma teoria que a ciência ainda não confirmou 100%, mas devido às suas correlações históricas e divisão de mundo, divisão filosofal, eles trazem essas convergências, pois o cristianismo, ele também abraça muitas ideias que o estoicismo nos apresenta. O livro do Sêneca é sobre a brevidade da vida, e logo em seguida, Meditações de Marco Aurélio. Então, para o estoicismo, o sofrimento como parte da vida. O sofrimento, ele é inevitável, ele é inegável, e ele é factual na vida de todo ser humano. Então, o que vai diferenciar vai ser a forma em que o ser humano vai evoluir, encarar e suportar aquele sofrimento. Então, a justiça, para o estoicismo, ele é uma virtude da segunda razão natural. Então, nós temos, pode até se confundir com o que nós chamamos hoje em dia de moral, o nosso conceito de moral, de justiça. Pois os estoicos, eles seguiam muito pela razão, esse pensamento, essa força, esse espírito que induz a ter comportamentos morais, éticos, corretos, eles chamam de razão. Que a razão se dá por conhecer a natureza e seus desígnios, as suas funções, que para assim cumprir o seu destino. Que a gente deve consolidar os deveres. Os estoicos, eles repudiam o relativismo utilitário de Epicuro. Porque os estoicos, eles proclamam a justiça não da conclusão do acordo dos homens, porque isso é algo anterior às leis positivas. Antes de nós termos a caracterização das nossas leis positivas, o estoicismo já nos apresenta como uma virtude. A virtude da razão natural que dá sentido na vida. Vida essa que tem sentido por cumprir os seus princípios naturais. Sábio, segundo o estoicismo, sábio se torna aquele que sabe agir de acordo com a natureza. A gente tinha visto até agora Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora a gente entra no final da filosofia antiga, início da era medieval. Então nós estamos nessa transição em termos temporais, né? Então, no final do direito grego surge o helenismo. E junto com o helenismo, que é grego, surge o direito romano. Então, essas novas coisas que aparecem, o helenismo e o direito romano, têm relação com o que veio antes. Só que, qual relação é essa entre o helenismo e a filosofia antiga? Qual é a relação do direito romano com a filosofia antiga?
qual é a relação do cristianismo com a filosofia antiga. Isso é importante que vocês entendam. Então, a relação do helenismo e do direito romano com a filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles é de continuidade. Então, eles, de certo modo, o helenismo e o direito romano, eles continuam essa tradição grega do pensamento filosófico. Já o cristianismo tem relação também com essa tradição, mas é uma relação de descontinuidade, como nós já vamos ver com a apresentação do Sócrates. Mas é importante que vocês entendam essa ideia que o autor quer nos destacar. Helenismo e direito romano têm uma relação de continuidade com o pensamento clássico, e o cristianismo tem uma relação também com esse pensamento clássico, mas é uma relação de descontinuidade. A segunda coisa é as características de duas correntes desse helenismo, que é o epicurismo e o estoicismo. Uma característica do helenismo, e principalmente dessas duas correntes, é que eles são ecléticos. É uma característica também do pensamento no mundo romano e no helenismo. Eles são ecléticos. Ecléticos significa que você pega a tradição e mistura ela, dando um guia de como viver bem, de como ter uma vida boa, de como ter uma vida feliz. É por isso que a maioria das correntes de pensamento do helenismo são morais, são éticas, chegando no limite de serem vistas como religiosas. Então, esse é um outro aspecto que vocês precisam entender nessa transição da antiguidade para a Idade Média, feita pelo helenismo e pelas correntes do helenismo, sobretudo o epicurismo e o estoicismo. São ecléticas e são éticas, morais, no limite de uma religião. A diferença entre o prazer útil e o prazer inútil, é importante que vocês compreendam que o epicurismo tem uma dimensão que é individual e uma dimensão que é política. Então, na dimensão individual, a pessoa considerada de forma isolada, de forma individual, que busca uma vida com satisfação, uma vida útil, uma vida prazerosa, naquele sentido de não ter dor, não ter sofrimento, não ter perturbações, não ter medos e nem gerar danos a outras pessoas e a si próprio. Então, é nesse sentido que o epicurismo fala em prazer individual, em uma vida feliz, uma vida boa, no aspecto individual. Mas, veja bem, o epicurismo tem uma dimensão também política, de que é possível, na sociedade, uma vida em comum, feliz, útil, e uma vida política com satisfação e com prazer. Então, é importante que vocês reconheçam esse aspecto individual do epicurismo, mas também esse aspecto político, de que é possível uma vida em comum, em comunidade, que seja feliz, prazerosa e satisfatória. O epicurismo, a justiça é convencional. Os epicuristas estão mais próximos dos sofistas, nesse aspecto convencional, de acordo, de pacto, do que da tradição de Sócrates, Platão e Aristóteles. A concepção de justiça e de injustiça do estoicismo, ela está vinculada a uma visão conservadora. Por que isso? Porque justiça para o estoicismo está vinculado à obediência, ao cumprimento de deveres que são racionais e que são naturais. Nesse aspecto, se aproxima do direito romano no sentido de ser conservador. Então, tanto o estoicismo quanto o direito romano são conservadores nesse sentido. A segunda coisa é a diferença entre o direito natural de Aristóteles e de Cícero como principal representante do estoicismo. Na visão de Aristóteles, o direito natural é casuístico, é adaptativo, é mais flexível. Já na visão do direito natural em Cícero, ele é mais vinculado a uma razão universal, a uma natureza universal, a uma reta razão que vincula o ser humano a Deus. Então, enquanto no direito natural aristotélico é mais humano, é mais político, é mais social, o direito natural em Cícero está mais vinculado à relação dos homens com Deus a partir da razão e da natureza. Então, nesse aspecto, há essa divisão entre o direito natural aristotélico, clássico, e o direito natural do direito romano do estoicismo. Ok, então nós vamos adentrar em outra característica dentro dessa perspectiva e visão na filosofia do direito medieval. Como o professor já falou, o Vitor também já deu uma explanada aí sobre esse período de transição. E dentro desse período de transição, nós vamos encontrar um movimento que, principalmente para a sociedade ocidental, se torna
de suma importância para a compreensão sobre direito e justiça e as novas práticas do mundo. Ou seja, nós vamos encontrar uma nova cosmovisão, uma nova apresentação de como se entender o mundo. Enquanto na visão da ideia antiga, do pensamento grego, da idade antiga, do pensamento grego, da filosofia grega relacionada ao jurídico, vai começando a passar por mudanças, vai surgindo, então vai entrando em cena, como o autor coloca, essa questão do cristianismo, ou a ideia da cosmovisão cristã. Cristo é aquele que fundamenta esse princípio dentro do cristianismo. Ele é justamente a figura de um indivíduo que nasce em um contexto hebreu, dentro de uma cultura judaica, chamado Jesus Cristo. E é esse indivíduo que vai trazer, através de suas ideias, através de seus princípios, a mente dos seus seguidores para essa nova cosmovisão. Nós não vamos encontrar uma fundamentação sistematizada pelo próprio Cristo em relação aos seus ensinamentos. Por isso mesmo, ele não é tido como não é apresentado como um filósofo, não é entendido como uma espécie de filósofo. E o que nós vamos encontrar sobre a filosofia dentro do cristianismo é versada por seus seguidores, ou aqueles que buscam estudar em relação a fazer uma relação da filosofia com os seus ensinamentos. Nós vamos observar que existe uma espécie de ligação entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Muito disso se dá pelo contexto em que esse pensamento está inserido. Então, mesmo os seguidores de Cristo, eles já tinham esse pensamento dentro dessa questão do helenismo. E nisso nós vamos encontrar algumas circunstâncias e situações que são apresentadas como uma questão voltada para o artifício da fé, onde o ato do cristianismo, a figura ou o objeto do cristianismo está relacionado ao aspecto do crer. Não está relacionado diretamente a um conhecimento natural do físico, mas entra em um aspecto um tanto quanto metafísico. A gente vai encontrar o pensamento aristotélico sobre Deus. Deus ele é tido como um ser transcendente que está acima de todas as coisas, porém, como o bom grego, principalmente o grego antigo, cria, ele se mantinha no seu panteão, e lá no panteão ele não influenciava diretamente ou constantemente na vida no mundo. Era um Deus transcendente. Já na concepção cristã, a visão que o cristão agora tem de Deus por meio dos ensinamentos de Cristo, Deus ele não é somente perfeito, mas ele também é transcendente, como o Deus aristotélico, ou o teós aristotélico, mas esse mesmo Deus ele também é imanente, ou seja, ele está junto da sua criação. Quando Deus toma essa atitude e se apresenta ao mundo, se apresenta ao homem, faz com que o homem, então, tenha uma nova consciência, uma nova perspectiva de ser e de observar as coisas, e isso torna-se uma novidade quando essa visão que o homem já tinha há bastante tempo toma uma nova roupagem nos ensinamentos em que Cristo apresenta. Um grande exemplo disso em relação à justiça é quando Jesus, no seu discurso no Sermão do Monte, Jesus faz uma comparação entre a questão do Código de Hammurabi com a conduta que o indivíduo teria em relação ao querer ou à vontade de Deus, nesse caso o Deus judeu, onde Jesus vai dizer, olha, se alguém te ofender de um lado da face, na verdade ele vai contrapor a ideia dizendo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, isso é os ensinamentos de Jesus que vai fundamentar o cristianismo. Se alguém te ofender de um lado da face, oferece o outro também. Se alguém te obrigar a caminhar uma determinada quantidade de caminho, caminhe 2 vezes mais. Se alguém te roubar a capa, entregue também a ele toda a túnica. Então, Jesus ele vai inaugurar uma nova perspectiva de visão de mundo. Todo o contexto da discussão sobre direito e justiça, sobre esse novo princípio encontrado dentro do cristianismo, vai conversar em torno da ideia sobre o que é a verdade. O pensamento grego buscava a ideia, ou aplicava a ideia de verdade por um princípio de uma busca livre, uma liberdade de busca, de conhecimento, de amar o conhecimento, de amar o saber, de poder especular sobre tudo e construir, então, assim, os seus pensamentos, mas tendo essa liberdade, essa progressão, essa progressividade no conhecimento. Na perspectiva cristã, há uma mudança, né? Essa progressão ela já não mais ocorre porque, de alguma forma, se estabelece uma espécie de verdade, onde essa verdade é entendida como uma verdade revelada. Encontramos, então, uma autoridade na revelação que é irrefutável, uma autoridade que é estabelecida. E tanto a filosofia quanto o conhecimento judaico da época vão ser objetos para o desenvolvimento do cristianismo. Né? Eles não caminharão juntos ali no mesmo nível, mas o cristianismo, o autor ele coloca isso, o cristianismo vai se utilizar tanto do conhecimento filosófico e do conhecimento religioso judaico como objetos para esse princípio de compreender-se a revelação. E essa revelação, ela toma forma, ou ela tem esse termo ou é colocado dentro desse termo da metafísica, pelo simples fato de que ela começa na fé. Né? Uma crença naquilo que se revela. Né? Ela
vai ter uma nascente da filosofia cristã justamente nesse princípio que é metafísico, que crê naquilo que não é construído aos nossos olhos, mas que é abstraído em uma esfera extra-humana, em termos do autor. Nós vamos observar, então, que o autor ele faz um destaque bem interessante sobre a caminhada dessa compreensão, levando o indivíduo a uma institucionalização e dogmatização do cristianismo. As disputas teológicas vão começando a surgir de forma mais contundentes, e nós vamos, então, ter o surgimento de uma instituição que exclusivamente é voltada para a compreensão desse aspecto da cosmovisão de mundo dentro do cristianismo. Irão surgir pensamentos e mais pensamentos, e alguns desses pensamentos serão até tidos por heresia. Por quê? Porque a verdade, não podemos esquecer isso, a verdade para o cristianismo, a verdade revelada, ela é uma autoridade que agora é irrefutável, diferente da concepção grega que haveria uma continuidade. Vai surgir um indivíduo dentro do cristianismo, no âmbito do cristianismo, um indivíduo chamado Paulo de Tarso. Paulo, tido como o apóstolo aos gentios, ele vai ser um dos primeiros responsáveis pela filosofia do direito cristão. Paulo, ele traz em seus ensinamentos ou nas suas epístolas princípios que traduzem o que o cristianismo defende em si. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas escritas a algumas cidades, algumas igrejas de algumas cidades, traz, então, princípios que desenvolvem pensamentos relacionados a várias ou N questões no mundo. Dentre essas questões está a questão do direito, questões políticas. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre as questões da justiça e escrevendo toda essa questão da justiça, claro que sempre embasado no âmbito do cristianismo. A centralidade do cristianismo em Cristo, Paulo busca tratar a justiça dentro disso. Ao ponto de dizer, olha, a sua vida ela não deve ser apegada às questões materiais, mas você deve buscar viver pelas aspirações às quais Cristo ensina, as quais são aprendíveis em Cristo. E dentro desse escopo, nós vamos encontrar, então, o conservadorismo paulino, onde Paulo busca endossar ainda mais aquilo que já havia sido manifesto nos primeiros anos do cristianismo, sendo Paulo um desses construtores nesses primeiros anos, que é um conservadorismo que não concebe uma progressão dentro da verdade, mas entende ou busca compreender a verdade de uma forma que já foi estabelecida. E é a partir de então que começa a se construir os discursos em relação ao conhecimento no mundo. O homem agora busca ter conhecimento por aquilo que já foi revelado, aquilo que já foi manifesto, aquilo que já foi apresentado. E quando nós olhamos para essas características, para esses princípios, nós vamos encontrar e entender princípios de justificação, princípios dessa justificação na fé, um reconhecimento da justiça, a justiça que vem de Deus, a justiça, um Deus que impõe ou que coloca diante dos homens com as suas manifestações ou a sua onipotência, coloca os que governarão, um Deus que coloca a sua justiça. E nós encontramos, então, um apóstolo Paulo que tem um conservadorismo, onde ele vai instaurar para o cristianismo a noção de submissão, a autoridade divina, assim como humana, entendendo que essa autoridade humana foi colocada por Deus. E característica também encontrada nele, nós encontramos uma característica nele, no apóstolo Paulo, de um comportamento social que decorre da sua teologia, ou desse conservadorismo, que é o que nós vamos chamar o autor vai chamar, melhor dizendo, de paulinismo político, com uma característica teológica onde concebe Deus como superior. E aí nós vamos caminhar para o final com um indivíduo chamado Agostinho, ou para a Igreja Católica como Santo Agostinho, ou para alguns outros estudiosos, Agostinho de Hipona. Vamos encontrar, então, Agostinho ali nos anos 354 a 430 depois de Cristo, nascendo ali no norte da África, mais precisamente onde atualmente é a Argélia. Agostinho vai, então, desenvolver os seus princípios teológicos também dentro do cristianismo, tendo uma ligação direta com o que nós podemos entender como uma experiência pessoal, uma experiência direta com Deus. Tanto é que ele escreve as suas confissões, que vão apresentar essa conexão entre a sua vida e o seu pensamento relacionado ao cristianismo. Agostinho ele vai apresentar seus princípios de justiça, ou a sua teoria sobre a justiça, onde a sua principal obra vai trazer o título de A Cidade de Deus. Ele vai estabelecer, então, uma distinção entre a cidade humana, cheia das vontades humanas, dos prazeres humanos, esses prazeres humanos que estão relacionados aos vícios, às instabilidades, às injustiças dos próprios homens, sobre o que o cristianismo entende por pecado. Vai desenvolver uma questão muito interessante dentro do âmbito teológico, que é o pecado original encontrado em Adão e Eva. Então, a cidade de Deus ela vai se estabelecer
nesse meio, traçando alguns questionamentos e pensamentos, melhor dizendo, no que diz respeito à cosmovisão de mundo que nós temos e também de pós-mundo, ou pós-vida, né? O vida e após a questão da vida após a morte. Então, com toda essa apresentação que Agostinho busca tratar em Cidade de Deus, ele traz uma premissa, um princípio daquilo que é justo, o que realmente é encontrado como justiça. Ele vê que a justiça não é uma espécie de costume, não são as questões das ações humanas aqui na Terra, mas ele entende a justiça como princípios legais de Deus, ou a lei encontrada em Deus. Uma lei que é mensurada pelos atos de Deus, uma lei que ela não pode ser mensurada pelos atos, mas apenas pela boca de Deus, ou seja, uma lei que estabelece aquilo que é justo e aquilo que não é justo. E dentro desse escopo é que surge um grande questionamento sobre a teodiceia, sobre os princípios da justiça, ou por que existe o mal. E Agostinho, ele levanta, então, dentro do contexto da moralidade humana, essa relação, ele faz essa relação da existência do mal com o pecado do homem e Deus aplicando, então, sobre esse homem a sua justiça. Deus fazendo aquilo que é justo por sua voz, né, ou por sua voz, por sua palavra. Nós encontramos também, dentro de Agostinho, um afastamento da tradição clássica, quando ele começa a tratar da justiça como uma lei que é reta, uma lei que agora é eterna. Ou seja, em Agostinho nós temos de forma mais categórica aquilo que nós já encontrávamos no início do cristianismo. É uma definição por meio da revelação. Agora, a verdade revelada, ela nos é apresentada em Agostinho. Essa verdade revelada, que não é progressiva mais, ela agora toma uma forma mais rígida pelos pensamentos dos pais da igreja, pais esses que Agostinho faz parte, que nós vamos encontrar pelo que nós entendemos de patrística. Em Agostinho também nós vamos encontrar, já caminhando para o final, nós vamos encontrar um discurso sobre os princípios do poder e da obediência, né, onde trata a questão da justiça como uma expressão de Deus sobre os homens pecadores. Nós vamos também encontrar nesses princípios agostinianos uma relação bem próxima com o pensamento paulino, né, onde há um reconhecimento da autoridade divina, e essa autoridade divina dá poderes também ao homem, né, e o homem deve, mesmo tendo esses poderes, o homem ainda assim deve ter em suas práticas, em seus pensamentos, uma submissão direta a esse poder de Deus, tendo ele um poder terreno. E entendendo que, por esse poder terreno ter sido estabelecido por Deus, ele também deve ser submetido a esse poder. A filosofia do direito cristão, então, medieval, ela vai estar alicerçada basicamente dentro de um princípio conservador que nós já observamos. E esse conservadorismo está justamente relacionado porque a cosmovisão filosófica que é apresentada agora, ela, como o professor disse, ela já não mais é progressiva, mas agora ela já é estabelecida porque dentro do cristianismo essa cosmovisão ela é dada por uma espécie de revelação de Deus ao homem em sua vontade, em seu querer, e por isso o homem agora deve seguir essa vontade que foi estabelecida. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que o autor do livro que nós estamos lendo quer nos transmitir. Daí, então, a gente tem que tomar alguma posição diante disso. E no que isso é importante para nós hoje, né? Por que a gente está falando sobre filosofia medieval, filosofia antiga? Será que isso é importante para nós aqui hoje, ainda? Em pleno século XXI, Brasil, América Latina, América do Sul? Será que isso é relevante para nós ainda hoje? A primeira coisa que eu queria deixar claro é que há uma diferença entre o cristianismo primitivo e o cristianismo institucionalizado. Então, Paulo está situado num cristianismo primitivo, que ainda está nascendo, que ainda está num contexto greco-romano e judaico. Então, tudo isso se mistura no cristianismo primitivo. Grécia, Roma, hebreus e cristãos. Então, tudo isso se mistura, por isso que é tão complexo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que há uma diferença entre o cristianismo primitivo e o cristianismo institucionalizado na igreja, com seus dogmas já consolidados. Tanto é dessa forma que alguns teólogos contemporâneos voltam à vivacidade desse cristianismo primitivo no sentido de renovar alguns aspectos dogmáticos e ortodoxos da teologia sistemática. Mas é importante que vocês entendam essa distinção entre o cristianismo primitivo
e o cristianismo institucionalizado, porque ela é importante ainda hoje no debate teológico. A segunda coisa que eu queria falar é que entre essa visão greco-romana e a visão judaico-cristã, há diferenças, mas há, ao mesmo tempo, adaptações, confluências, diálogos, interferências. Por isso que o cristianismo é um fenômeno tão complexo, porque ele mistura a filosofia grega, a filosofia romana, filosofia judaica, para chegar no cristianismo. Então, nesse sentido, há diferenças e proximidades entre a visão do Deus greco-romano, mitológico, homérico, entre o Deus do helenismo, entre o Deus do judaísmo e entre o Deus do cristianismo. Há diferenças entre essas visões de Deus, mas ao mesmo tempo há semelhanças. Então, enquanto o Deus greco-romano e do helenismo está mais vinculado à ação humana, o Deus judaico-cristão está mais vinculado ao abandono dessa ação, ao abandono do aspecto humano, do aspecto carnal, social, e sim metafísico. É nesse sentido que o autor diz que a visão judaico-cristã é conservadora, porque ela desmobiliza a ação, ela desmobiliza a vontade do indivíduo de agir na história, na sociedade, no sentido de transformá-la. E sim, o indivíduo, em razão da sua fé, em razão da sua crença, em razão da sua adesão aos dogmas da religião, acaba se submetendo, se sujeitando aos desígnios e às vontades de Deus. E, consequentemente, das autoridades que Deus institui. Nesse caso, a igreja e até mesmo as autoridades civis. Não somente autoridades eclesiásticas, mas também as autoridades civis. Também há uma diferença entre o Velho Testamento judaico, hebreu, e o Novo Testamento do cristianismo. Há uma diferença entre essas duas visões. Enquanto o Velho Testamento é mais ligado à legalidade, a um Deus justiceiro, o Novo Testamento está mais ligado ao amor, aquilo que o Sócrates falou de dar a outra face, de amar o inimigo, e das boas novas de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Então aí são duas visões que se contrapõem. E, além disso, enquanto o povo judeu se considera eleito, privilegiado, um povo escolhido, numa visão particular, o cristianismo é o contrário disso. É mais universalista, porque todos somos filhos de Deus, todos somos iguais perante Deus. É uma visão mais universalista. Então, nesse sentido, há essas divisões e essas diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Uma característica desse cristianismo primitivo e dos primeiros padres da igreja, chamados de patrística, é que esses primeiros padres, eles têm que fazer uma defesa, uma apologia do cristianismo, diante de todas essas visões diferentes do cristianismo. Então, é por isso que a primeira característica da patrística e dos primeiros padres da igreja é a apologia. Eles são apologéticos, no sentido de fazer uma defesa da novidade e da originalidade do cristianismo perante o judaísmo e perante a filosofia greco-romana. Para finalizar, há uma diferença entre o fundamento da política em Aristóteles e em Paulo. E, consequentemente, diferentes visões de justiça. Enquanto o fundamento aristotélico é humano, é voltado mais para a ação, o fundamento em Paulo é mais voltado para um fundamento divino. Um Deus que se revelou e que nós temos que acreditar nele a partir da fé. Então, o fundamento em Aristóteles, tanto da política quanto da justiça, é humano, é ético, voltado para a ação. Enquanto o fundamento da política e da justiça em Paulo é mais voltado para a fé, para a submissão à vontade, à lei, à justiça e ao poder divino. É por isso que a visão de Paulo é conservadora. O paulinismo político e a teologia da dominação tem essa característica em Paulo. Ela é de resignação, de submissão, de sujeição ao poder, tanto divino quanto aos poderes civis. Todo o pensamento de Santo Agostinho foi feito com base em contraposições aos heréticos, que são os maniqueístas, os donatistas e os pelagistas. Então, isso é importante que vocês entendam também. O pensamento de Agostinho, da mesma forma que da patrística, foi no sentido de fazer uma defesa do cristianismo
e dos seus primeiros dogmas que já estavam nascendo contra essas heresias. É nesse sentido que as obras Confissões e Cidade de Deus aparecem, nesse sentido de defesa dos primeiros dogmas contra os heréticos. Há uma semelhança entre Agostinho e Paulo quanto àquilo que eu já tinha dito da teologia da dominação, que é a de conservadorismo e de submissão, de sujeição, de desmobilização da ação, da transformação, da mudança, da revolução. Diante disso, a conclusão que Mascaro tira é que já está aí, em Agostinho e Paulo, e em toda a filosofia inicial do cristianismo, a semente, o germe, a antecipação do pensamento moderno positivista. Há uma proximidade entre essas concepções de política e de justiça de Agostinho e de Paulo como antecipadores do positivismo jurídico moderno.